paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu venho trazer uma palavra, compartilhar uma mensagem, e ela se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 1. E a Bíblia vai dizer: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Glória a Deus e graças a Deus. Deus ele vem comunicando ao seu povo, deixando bem claro a questão da obediência do povo para com o Senhor, da fidelidade do povo para com o Senhor e o que vem acarretando com isso, a questão da sua obediência, da sua fidelidade, da sua lealdade. E ele fala, se vocês obedecerem fielmente, não é somente obedecer, fazer uma coisa e deixar de fazer outra. É obedecer com firmeza, obedecer com retidão, obedecer com compromisso, ainda que custe qualquer coisa da sua vida, mas que você venha obedecer ao Senhor de todo o coração, com amor. Obedecer ao Senhor com amor, que é o que Ele deseja. E Ele fala: o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Quer dizer, o Senhor diz para que nós venhamos obedecer a Ele cuidadosamente, minuciosamente. Buscar analisar as suas escrituras, a sua palavra, com fidelidade, com amor. Buscar viver essa mensagem, buscar viver essa palavra. Guardar a palavra do Senhor com seriedade. E aí ele diz: o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Por conta da obediência, aquele povo que Deus vem falando é que, por conta da obediência, ele estará num nível espiritual elevado de todas as outras nações. As outras nações estão seguindo os falsos deuses, uma falsa religião, seguindo um falso Deus. Mas ele vem falando que se nós obedecermos a voz dele, a palavra dele, com fidelidade, quando formos confrontados, quando a nossa vida, ou a nossa casa, a nossa família for posta em risco, aonde nós seremos colocados em uma situação onde temos que demonstrar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a quem nós seguimos, o Senhor ele vem mostrando, ele vem falando da questão da nossa fidelidade, da nossa retidão. Ele diz que ele colocará o povo dele, ele colocará muito acima de todas as nações da terra. Mas por que Deus ele diz isso? Porque aquele em volta do povo do Senhor, todos vivendo em desobediência, seguindo um falso Deus, uma falsa religião, e o povo de Deus seguindo a fidelidade, seguindo a palavra do Senhor. Então, o povo estará chamando a atenção do Senhor, fazendo a vontade dele, fazendo o querer dele, fazendo aquilo que ele deseja. E aí ele fala no 2: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí ele diz: vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo.
Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Quer dizer, o Senhor diz assim que por causa da obediência e da fidelidade, da retidão ao Senhor, de buscar um viver santo diante da presença de Deus e não se misturar com as outras nações, viver de forma separada, ele vem dizendo que o seu trabalho será abençoado, o fruto do seu ventre será abençoado. Por causa do quê? Por causa da obediência ao Senhor e a obediência à sua palavra. Não é por causa de sacrifício. Não, eu vou fazer isso para Deus me recompensar com aquilo. Eu vou fazer desse jeito para Deus, como se fosse uma troca. Não é isso que Deus vem falando. Deus falando assim, se você me obedecer a minha voz e for fiel a mim, em meio a toda essa geração idólatra e misturado com tantos outros falsos deuses, Deus ele vem mostrando que por causa da fidelidade, da lealdade, da retidão, ele vem dizendo que o seu trabalho será abençoado, o fruto do seu ventre será abençoado, o fruto da terra será abençoado. E aí ele vai falar que ele também dará livramento das investidas do inimigo. Ele fala assim no 7, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Quer dizer, ele dará o livramento. Porque o Senhor, a Bíblia vai dizer que ele é o nosso socorro bem presente. E aí diz assim no 8, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Glória a Deus. Ele está falando que se obedecermos à voz dele, à palavra dele, nós seremos diferentes na terra. Um povo santo na terra, um povo separado para o Senhor. Um povo diferente no meio da terra. Eu leio essa palavra e eu venho me lembrando de Jó antes mesmo de passar por aquela reconstrução de Deus na vida dele, daquela aproximação maior de Jó para com o Senhor. E a gente vê que o Senhor ele fez coisas grandiosas na vida de Jó. As bênçãos financeiras, as bênçãos na sua casa, sim. Mas Deus ele mostrou ali o quanto que a fidelidade, a lealdade, ao você não abrir mão de Deus por nada, o quanto que é precioso. Colocar Deus em primeiro lugar. Se agradar do Senhor em todo o tempo. E saber entender o processo de Deus na nossa vida. Saber entender o agir de Deus, o querer de Deus. E saber que a obediência ao Senhor não pode ser algo da boca para fora. A santidade ao Senhor não pode ser algo da boca para fora. Nós temos que vivenciá-la todos os dias. Então ele vem mostrando que ele sim, ele traz o livramento, ele abençoa o seu trabalho, ele abençoa o fruto do seu ventre, mas ele deixa bem claro que
Tudo isso através da obediência à sua voz, obediência à sua palavra, uma obediência a você não abrir mão do Senhor e da sua palavra por nada. Seja por patrão, seja por salário, seja por qualquer hipótese. Eu não abro mão do Senhor por nada. Eu não abro mão do Senhor, da sua palavra por nada. A palavra de Deus diz isso, é essa palavra que eu vou seguir. Não é para fazer a vontade do pai, não é para fazer a vontade da mãe, do marido, da esposa, mas para fazer a vontade de Deus. E às vezes, cumprirmos a obediência não é algo tão simples. Muitas das vezes é árduo. Às vezes, para plantar essa semente, nós iremos plantar chorando para poder obedecer à voz de Deus. Mas a Bíblia diz assim que aquele que semeia chorando, aquele que semeia com obediência, servindo ao Senhor com obediência, obedecer a Deus, muitas das vezes nós iremos derramar lágrimas. Mas ele fala assim que nós voltaremos com os feixes cheios, sorrindo. Porque lá na frente você vai ver que, poxa, valeu a pena. Foi árduo, foi sofrido, mas valeu a pena ser fiel ao Senhor, ser obediente ao Senhor. O que Deus ele quer de mim e de você não é sacrifícios, mas Ele quer a nossa obediência, a nossa fidelidade. Vivermos de forma separada para Ele, de forma honrosa para Ele, de forma que Ele se agrade de nós, da nossa vida, da nossa forma de viver. E aí Ele vai dizer assim, no 9, o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Quer dizer, a Bíblia vem nos mostrando que o Senhor é aquele que está conosco. Mas a partir do momento que nós obedecermos os seus mandamentos, a sua palavra, a sua mensagem. E aqueles que estão à nossa volta, irão ver que nós não somos um povo qualquer nessa terra. Um povo que abre mão do Senhor quando está em perigo, quando está algo na sua vida está em perigo ou você está em aflição. Mas um povo que vive com fidelidade. A Bíblia vai dizer aqui que os outros povos terão medo. Mas por quê? Por causa de nós? Não. Mas por causa que Deus está na nossa vida. Deus está na nossa vida. Deus está agindo ao nosso favor. Alguém que vive realmente com fidelidade ao Senhor, com retidão, quando vivemos com fidelidade, com retidão diante da presença do Senhor, as pessoas vão ver coisas na nossa vida que são inexplicáveis. Elas vão ver coisas grandiosas da parte de Deus, livramentos grandiosos da parte de Deus. E as pessoas vão questionar, mas como isso pode acontecer? E aí eu lembro daquela passagem, coisas grandiosas o Senhor fez por eles. Se eu não me engano é um salmo que diz isso. Então, a Bíblia vem nos mostrando que a fidelidade e a obediência ao Senhor vale a pena. Talvez na hora que estamos vivendo é difícil, mas quando nós começarmos a colher essa obediência, nós iremos nos alegrar. E as outras pessoas serão impactadas pelo testemunho, pelo exemplo. O exemplo é uma coisa que nós temos visto que tem ficado muito escasso no nosso meio. Nós sabemos que o exemplo ele tem um impacto tão grande na vida das pessoas que muitas das vezes irá mudar e transformar outra pessoa quando nós damos exemplo. As pessoas começarão a seguir quando nós damos um bom exemplo. Começarão a obedecer
começarão a se achegar mais e querer entender que Deus é esse, que palavra é essa, que mensagem é essa, que Espírito Santo é esse. Isso chamará a atenção de outras pessoas para estar comigo e com você neste caminho, no caminho de Cristo. Num caminho que é estreito, numa porta que é estreita, que muitas das vezes não entra na compreensão humana a nossa fé. Muitas das vezes é loucura aos olhos do homem. E o homem se questiona de todos os lados, mas que tendo uma proximidade com o Senhor, um encontro com Cristo, passará a entender que fé é essa, que Deus é esse. E a Bíblia vai dizer também no 10: então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Quer dizer, Deus ele vem mostrando que ele irá abençoar, sim, a sua casa, o seu trabalho, né? Ele vem alertando. Ele fala assim também que ele abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar o quê? A chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Quer dizer, isso demonstrando o quê? Quando Deus abrir, imagina isso, Deus abrindo os céus, e aqui vai dizer assim que ele vai derramar do seu tesouro, o depósito do seu tesouro. E aí vai dizer, ele derramará a chuva. Nós vemos as pessoas se importando com dinheiro, com ouro, com a prata. E aí fala que ele vai abrir o depósito do seu tesouro e derramará a chuva. Eu penso assim, o que é na verdade de uma terra, o que é de uma terra sem chuva? Não é nada. Nós vemos aí lugares aí que está tanto tempo sem chover, 40 dias, 50 dias, principalmente a parte do Nordeste, lugares aí que está muitos dias sem chover, lugares ali que o agricultor ele preparou aquela terra, ele lavrou aquela terra, ele semeou a semente, mas o principal não veio. O que? A chuva. A chuva. Então quer dizer, nós contamos com o Senhor, nós necessitamos do Senhor. Quer dizer, o homem ele pode fazer tudo sobre essa terra. Se ele não receber a bênção de Deus, não adianta de nada. Então quer dizer, para que tudo vá bem na minha e na sua vida, é necessária obediência. Para que o céu se abra sobre as nossas vidas. Talvez você tenha semeado chorando, como eu já disse. Mas a chuva do Senhor, a bênção do Senhor, vem sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o fruto do seu ventre. E em tudo que você colocar as mãos, através da sua obediência. Através da sua obediência, as comportas dos céus irão se abrir. A chuva do Senhor irá abençoar a sua vida de forma grande, quando nós obedecemos a Deus e obedecemos a sua palavra. E nós não ficaremos decepcionados. O Senhor terá prazer. O Senhor terá prazer naquele que segue a sua palavra com retidão. E aí ele vai dizer assim:
O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de maneira nenhuma tomarão emprestado. Quer dizer, Deus abençoará de tal forma, de uma forma tão maravilhosa, que você irá ajudar outras pessoas, mas você não terá necessidade de tomar emprestado. Não terá essa necessidade. Porque o Senhor te sustentará em todo tempo. Nos sustentará em todo tempo. E aí ele diz assim no 13: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Quer dizer, o Senhor está falando assim para este povo: você estará como liderança. Você estará como liderança. Você estará como liderança se você obedecer a minha voz. Se você obedecer a minha voz, a minha palavra. O povo talvez está sendo escravizado na religião. Está sendo escravizado. Mas vocês têm um cabeça, e o cabeça é Cristo. O cabeça é Cristo, Ele tem cuidado de você. Você não tem vivido como uma marionete na mão da religião. O Senhor tem nos feito pensantes, não como escravos. É isso que o Senhor ele vem nos mostrar e nos alertar. Aquelas nações perdidas, confiando em outros deuses, confiando na força do seu braço, confiando no seu cargo, confiando no seu dinheiro, confiando na sua formação acadêmica. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que obedecer a sua voz e a sua palavra. É o que ele vem nos alertando. E aí ele diz assim no 14: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. O Senhor vem mostrando: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Do que? Dos mandamentos, da minha palavra. É como aquela pessoa que ela ouve a mensagem, a palavra, ela sabe que é para ela, aquilo tocou nela, aquilo confrontou ela. E aí ela fala: não, essa palavra não é para mim não. Ela só quer receber algo que seja para abençoar ela, mas se for para confrontar, ela não quer. Mas aí Deus ele vem mostrando: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. É com você que eu estou falando. É o que Deus vem dizendo. E não se desvie de nenhum dos meus mandamentos que hoje lhe dou, para seguir outros deuses. E outros deuses podem ser diversas coisas, não só deuses de imagem de escultura, mas, como eu disse, a força do seu braço, o seu cargo, o seu dinheiro, né, a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Hoje as pessoas fazem deuses de tudo. Colocam pessoas, coisas, posses, propriedades acima do Senhor. Ah não, irmão, Deus está acima de tudo. Deus está acima de tudo. Quando Deus ele permitir algo acontecer no seu trabalho, ser mandado embora, ou perder o cargo, ou etc. Uma situação de perigo, de perder a sua casa, e aquilo te desesperar de tal modo que você se esquecer do Senhor, esquecer que Deus está no controle, que Deus está cuidando. Então existem pessoas que colocam sim a sua propriedade, a sua família acima de Deus. Não é só, como eu disse, imagens de escultura que são Deus, mas sim deuses que o homem mesmo tem em seu coração.
O homem tem deuses no seu coração. Então essa é a mensagem que Deus nos deu no dia de hoje, para pararmos e meditarmos naquilo que Deus está falando conosco. Que nós temos que obedecer ao Senhor e à sua palavra, a sua mensagem. Que viver para Deus não é uma brincadeira, não é um conto de um conto de fadas, mas é algo sério. Se nós vivemos com o Senhor com fidelidade, é certo que Ele abençoará, né? E não nos deixará faltar o pão de cada dia. E nós viveremos de forma honrosa diante de Deus, diante dos homens, né? Ontem eu meditava numa palavra e ela fala sobre você não ter nem muito e você também não ter pouco, mas ter o necessário para sobreviver. Afinal de contas, a nossa vida não é aqui, a nossa morada não é aqui. Nós estamos aqui como peregrinos e passageiros. Estamos de forma passageira sobre essa terra. Aquelas pessoas que elas são nômades aí sobre a terra, ela leva apenas o necessário. E assim somos nós, né? Assim somos nós, vivemos com o necessário, aquilo que necessitamos, né? O Senhor sabe das nossas necessidades. Então, o Senhor vem nos mostrando isso. Eu falo isso, igreja, porque eu vejo tantas pregações e ensinamentos e palestras ensinando o cristão a conquistar o mundo, e o cristão ele tem esquecido de buscar o Senhor em primeiro lugar. A Bíblia fala sobre isso. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. E aí nós temos visto pessoas correndo atrás do vento, se desgastando muito mais neste mundo para poder conquistar, para poder ter mais e mais e mais. E a sua vida espiritual como está? Será que você tem nome de quem vive e está morto? Como está você diante da presença do Senhor? Então saiba disso. A nossa vida ela não está baseada pelo mundo. A Bíblia vai dizer que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pela fé. O Senhor ele pode mudar tudo do dia para a noite na nossa vida. Pode mudar tudo. Então todos os nossos pensamentos, desejos e projetos tem que estar tudo diante de Deus. Porque não é conforme a gente quer, mas sim da forma que Ele quer. Eu gostaria de orar com você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti e pedimos para que o Senhor venha nos envolver no Teu Espírito Santo, porque sabemos que com o Teu Espírito, com a Tua graça e a Tua misericórdia, nós teremos, meu Pai, força, meu Deus, para cumprir a Tua palavra, para fazer o Seu querer, Senhor, meu Deus, e chegar ao propósito, meu Pai, que o Senhor nos chamou, que é Te adorar, Te glorificar e estar com o Senhor para todo sempre na morada celestial. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, salve essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, essa palavra, que o Senhor venha salvar ela, a casa, a família, o esposo, a mãe, o pai. Meu Deus, toca na vida dela, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha fazer, Senhor, uma transformação, uma mudança, uma virada de chave na vida dela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que ela venha ter forças para orar, forças para jejuar, forças, meu Deus, para ler a Tua palavra. Tira o cansaço, a tristeza, o desânimo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Faz tudo novo. É o que eu te peço e assim eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.